Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje aqui, pela primeira vez no Fronteiras da Ciência, estou com um preletor e um dos diretores da Prosperidade da Seishonoye para falar o tema Viver a Prosperidade aqui e agora. E o que é essa prosperidade? E o meu convidado é o Júlio César Alves Lima, estreando no Fronteiras da Ciência aí, e quem sabe a primeira de muitas outras. A quem agradeço a presença, mas antes da gente falar desse assunto, que eu acho esse assunto muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, hoje eu sinto, até na juventude, uma falta de perspectiva, as pessoas não têm mais foco, não têm mais objetivo, e aí vem um monte de problema, vem ansiedade, depressão, enfim, são tantos os problemas ocasionados, muitas vezes, por uma falta de um aconselhamento, né? Eu acho que essa filosofia oriental, ela é fantástica para te colocar no prumo e você novamente respirar, né, para uma nova vida. E é disso que nós vamos falar. Então, eu acho que se você conhece alguém aí que está passando por problemas, ou você mesmo, eu estou bem, mas eu quero me aconselhar, eu quero aprender, eu quero participar, fique aqui com a gente hoje, tá bom? Bom, antes de mais nada, deixa eu só dar um recadinho, que o Alberto Santini Filho, que está aqui com a gente já há bastante tempo, terapeuta ortomolecular, convida você, amigo telespectador, a conhecer essa mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposição de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional, espiritual. Ele tem a clínica em São Paulo, tem a clínica em Santos. Você pode saber muito mais acessando o site santineortomolecular.com.br. Olha, faça uma avaliação. Para você que é da Baixada Santista, é só ligar no 13 3232 1909. Vou repetir, 3232 1909. E a clínica em Santos é na rua Júlio Conceição 209. Experimente a ortomolecular. Júlio, obrigado pela presença, desceu a serra aqui só para falar com a gente aqui na Baixada Santista, é uma honra recebê-lo aqui. Professor, eu que agradeço o convite, espero dentro desses minutos que nós tenhamos aqui, a gente poder falar bastante sobre essa questão de prosperidade, né? Não apenas, quando a gente fala de prosperidade, não a questão material, mas entender tudo aquilo que envolve a verdadeira prosperidade, tá? Então, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Legal. E agradeço a vocês aí, telespectadores, por acompanharem, né, esse programa maravilhoso. Muito obrigado. E o Júlio é um jovem, porém com muita experiência, não só profissional, muita experiência de Seishonoye, um preletor, casado, pai de 2 filhos, né? Então você fala, mas ele não é um garotinho? Não, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, ele é um garoto, mas não, ele já tem, né? Assim, não sei o que acontece, mas algumas pessoas, o tempo parece que para, né? Esse ponto ele é muito interessante, né? Muitas vezes as pessoas, essa semana mesmo, estava orientando uma atividade e a pessoa perguntou, né? Quantos anos que eu tinha? Eu perguntei, falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? A pessoa virou assim, eu acho que uns 30 e alguma coisa. Eu falei, pois é, eu vou fazer 47. Nossa, mas como é que pode? Isso está muito relacionado ao que a gente vai falar aqui hoje. É a forma de viver. Então, a forma como a gente lida com as questões do dia a dia, principalmente quando a gente encontra qualquer situação negativa, qual é o sentimento, qual é a postura mental que você tem? Quando você traz isso de uma forma como um ensinamento e procura tratar isso como algo natural na vida, sem trazer as preocupações, as raivas, as angústias, né? A vida se torna mais leve. Então a alegria ela se faz presente e aí eu acredito que a alegria ajuda a gente a ficar assim mais rejuvenescido, sim. Atrasar o envelhecimento, né? Porque a pesquisa científica aponta que o estresse é o principal elemento, a principal causa do envelhecimento precoce, né? E a pessoa, quando sabe viver sem estresse, sem ansiedade, ela tem, são os telômeros, né? Que são segundo a ciência, são as pontinhas, né, dos cromossomos, que elas vão se desgastando quando você é estressado, e elas se mantêm bem fechadinhas, protegendo os cromossomos, quando você não tem estresse, você é uma pessoa de bem com a vida.
E o cromossoma é responsável pela duplicação das células, né? Que é aí que você mantém a pele boa como você tem, né? Recentemente eu entrevistei também um aqui de 72 anos, que era o Sérgio Savian. Ele também, um bom vivan, ele montou uma pousada maravilhosa no interior de São Paulo, Joanópolis. Você olhava para ele e falava assim, pô, não dou 50 anos para você, ele tinha 72. Você é o novo caso aí, 47, para mim eu estava te dando quase 30, nem 30. Obrigado, obrigado. Mas é muito disso, né, que a gente está falando. Quando você acumula diversas situações de preocupação, né, o nervosismo em si, ele leva consigo o quê? Traz consigo o caminho do estresse. Então, aqui tu já deu a definição de todo esse processo, mas o foco principal é direcionar a mente, né, para o fato que traz as questões positivas para a sua vida, as oportunidades positivas também para a sua vida. Isso a gente encontra no dia a dia. Eu costumo, por exemplo, né, um hábito que eu tenho é tentar transformar atitudes negativas de um dia em algo positivo. Situação bem simples, tá? Uma das coisas que acho que mais gera estresse nas pessoas, pelo menos em São Paulo, a gente pode dizer que é o trânsito. Aqui também. Né? Então, é comum quando a gente está no trânsito, de repente passa alguém, né, pelo lado assim, aí ele quer cortar a fila e tudo, e as pessoas elas embicam o carro, evitam, não deixam. Só que isso traz, olha só, aquele sentimento de raiva naquele momento. Não, ele não vai passar, não vou deixar, não, e não sei, tá pensando o quê? Acorda mais cedo, faz... Quando, na verdade, o que eu procuro fazer? Não, vai. Resolva o que você tem que resolver e faça uma pessoa feliz, porque é por isso que você está na minha frente. Sabe? Então a gente muda essa atitude. E aí, olha que legal, isso traz com a gente também um sentimento de, pô, acho que eu fiz algo legal para alguém. E ao pensar dessa forma, cadê o estresse? Mas sabe, Júlio, eu vou te falar uma coisa. Talvez eu seja até criticado pelo que eu vou falar agora, alguns podem concordar, outros discordarem. Mas eu ainda acho que, apesar do Trânsito São Paulo ser, evidentemente, o maior do Brasil, o paulistano ele é muito mais educado no trânsito do que aqui na Baixada Santista. E respeitoso. Porque em São Paulo, quando eu dirijo, eu dou sinal para a direita ou para a esquerda, sempre alguém deixa passar. Aqui, você dá sinal, ninguém deixa passar. Professor, é bom saber, porque né, a gente vai ficar um pouco mais esperto aqui, né? Mas então, continuando até nessa situação, olha só, é lei, né? Então assim, você está no local que a pessoa, o pedestre está ali na faixa, tá? Se não tem o semáforo do pedestre, você deixá-lo passar. E quando você faz isso, olha que interessante. Redes sociais, o que as pessoas gostam quando elas postam alguma coisa? Eu postei, elas querem o joinha, elas querem a curtida. Não precisa ficar só no mundo virtual isso daí. É possível fazer, né, no nosso dia a dia. No mundo real, né? No mundo real. Então o que a gente faz? Por exemplo, está ali, experimente isso. Quando a pessoa estiver ali na faixa, deixa ela passar. A pessoa vai virar e falar assim, joinha, obrigado. Olha só, ganhou uma curtida. Né? Nunca tinha pensado nisso. É legal isso que você falou. Percebe? É uma curtida real e não virtual. Isso. E essa curtida, ela traz esse ato que a pessoa faz, para você também é muito bom. Você fica feliz com aquilo. Então você alegra o dia de uma pessoa e ao mesmo tempo você está se alegrando. Se autoalimenta, também. né? É perfeito. Se autoalimenta, né? Exato. Verdade, isso aí que você falou, nunca tinha pensado nisso, né? Realmente você acaba recebendo um joinha do mundo real. Bacana, bacana. O que é prosperidade? Essa é uma pergunta muito bacana, né? E assim, parece ser uma questão assim, muito profunda, mas é uma definição, na minha visão, simples, tá? Quando a gente fala de prosperidade, né, professor, é comum as pessoas, elas logo de cara imaginar a questão de dinheiro, bens materiais. Então, se ela acessa a conta corrente dela, então ela pegou ali o celular, nossa, olha, tá cheio aqui a conta corrente, investimentos para tudo quanto é lado, eu sou uma pessoa próspera. Pode ser próspera materialmente, mas o conceito de prosperidade que a gente vivencia, principalmente dentro da Seichonoye, tá? É muito mais amplo do que isso. E é uma definição simples, porque ela diz assim, prosperidade é ter aquilo que eu necessito
no momento em que eu necessito. E quando eu tenho isso, eu trago consigo uma coisa muito especial, que é a paz de espírito. Então, não é a busca só pela questão material, mas sim pela satisfação, né, plena. Então, muitas vezes, eu observo diversos exemplos e aí parece coisas de novela, de filme, de famílias que materialmente estão muito bem e de repente quando você olha dentro daquela família é uma desarmonia entre os pais, entre irmãos e desarmonias que ocorrem, tá? Um não casal, é isso, né? mas o fato assim é desarmonias pesadas, porque estou sempre interessado na parte material. Então, olha, eu preciso daquilo. O foco aí, é só esse, né? É só esse. O foco é dinheiro. E aí, quando você olha assim, de repente, você chega no celular, eu tive recentemente, a gente esteve pela Seitonoye em Florianópolis, o seminário especial da prosperidade, aproximadamente 700 pessoas. E eu fui, como diretor da Associação Prosperidade, estava lá trabalhando, né, auxiliando nesse evento. Eu chego em casa e tem colado na janela assim, da sacada assim, de casa, duas folhas que meus filhos fizeram. Te amamos, papai, que bom que você chegou. Isso não tem preço, e um coração, um balão de coração. Isso é prosperidade. Isso não então tem a gente vai, realiza um trabalho, ao chegar em casa a gente é envolvido por esse amor. Então, eu não falei nada de questão de dinheiro. Quanto é que custa uma folha de papel para colocar aqui e um balãozinho, né? E tem muitos lares que enxergam a prosperidade só material e falta isso. Então, essa é a essência. Claro que a parte material, ela é importante, tá? Ela é uma das bases para que você possa ter uma vida plena, né, nesse sentido de prosperidade, mas não é só vincular isso, é entender que estar envolvido, né, por aquilo que me traz a verdadeira paz de espírito é a verdadeira prosperidade. E o que você pode conectar ou ligar mais a essa vida plena, além da prosperidade financeira, familiar? Tem mais algum outro aspecto importante? A gente gosta, eu particularmente assim, né, dentro da visão que eu estudo bastante hoje, eu trago, a gente seriam 6 pilares. 6 pilares? 6 pilares. Então é importante a gente falar dos 6. Eu acho legal, muito legal. Por quê? Então a família, tá? A parte espiritual, social, financeira, profissional, tá? E deixa eu... Profissional é a realização profissional. Exato, isso. Trabalhando no que gosta, está feliz no seu trabalho. Exatamente. A saúde também. E aí a gente entra o aspecto, né, da saúde. E por que a gente coloca dessa forma, né? E hoje eu falo muito da parte da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando apenas da questão da religião, tá? Mas a espiritualidade é assim, a vibração que você emana, tá? Ela vai te acompanhar e vai atrair tudo que está na mesma sintonia. Então, se você tem dentro dessa base a parte da espiritualidade sua alinhada com o aspecto positivo, então, por exemplo, pessoa muito crítica, sabe? Aquela pessoa que fica, isso é ruim, isso é chato, etc e tal. Esse tipo de pessoa, né, vai encontrar facilmente as pessoas que vibram da mesma situação. Então elas vão estar sempre naquele meio de reclamando. Eu dou um exemplo bem fácil para a gente entender. Quando a pessoa quer comprar um carro, né? Então ela fala, olha, eu vou comprar um carro. Aí ela pensa no modelo tal, olha, uma marca tal. E aquele carro vermelho, né? E de repente ela anda na rua, o que ela encontra deste carro vermelho não está escrito. Por que isso? Porque ela coloca na mente dela, tá, este carro, e este carro passa a reconhecer aquilo que está, né? A mente dela está reconhecendo tudo aquilo que está nessa sintonia. Mulher grávida é o mesmo. Então, isso serve para diversos outros pontos,
como, por exemplo... Peraí, mulher grávida, não vamos atropelar agora. O que você quer dizer com mulher grávida? A mulher grávida, ela identifica a mulher grávida, assim, tudo quanto é lugar. Ela se vem, tá? É impressionante. Então ela tá assim, a mulher grávida, ela olha, tem uma moça aquilo que você ali, deseja ou quer, te chama, né? Impressionante, exato. Então verdade, você está, a sua mente, ela acaba se voltando para isso. Então, dentro que a gente fala da parte da espiritualidade, como um pilar importante, é isso, qual é a vibração que você emana, porque essa vibração ela vai sintonizar com o que está ao seu redor, e aí você vai captar isso. Então, muitas vezes a pessoa ela vive um processo de inúmeras turbulências, problemas e tal, e só reclama. O que ela faz? Ela está plantando mais aquilo, vai colher mais daquilo ali na frente. Tá? E eu vou mais além, pior é a pessoa crítica, que só reclama e ainda por cima pessimista. Do tipo que, olha, nada vai dar certo, né? Nada vai dar certo. Aí você junta duas consequências aí, né? Crítica e pessimista. Sabe que então, a gente, dentro da Seichonoye, a gente fala muito, né? Leis mentais, tá? E a gente sempre fala, tem um ponto que é muito bacana, que a gente fala assim, manifesta aquilo que eu reconheço. Nossa, o que é isso? Manifesta aquilo que eu reconheço. Então, aquilo que eu trago como uma verdade, né, no sentido de pensar, de viver e de desejar, de alguma forma ele vai acontecer. Então a pessoa pessimista, a gente sempre brinca, né? Ela atrai isso também. A pessoa que reclama, o que é reclamar? Clamar 2 vezes. Então ela tá fazendo com que aquela vibração negativa dela seja dobrada ainda. Não vai dar certo, eu não consigo, tá certo. E a mente, ela quer muito estar naquela área de conforto e concordar, né? Então ela quer que concorde. Numa discussão muitas vezes acontece isso, né? Às vezes existem discussões não porque a pessoa quer, mas porque eu quero, a pessoa está discordando, e se você concordar com a pessoa, ela, ai meu Deus, e agora? Então tem situações que levam, né, a gente, o pessimista de um modo geral, encontrar aquela situação que ele fala, tá vendo? Tinha razão, tá vendo? Eu tinha razão, não ia dar certo. Mas isso não vai para frente. Mas o país está muito ruim. Mas é isso, é aquilo. Então ele cria toda aquela situação pessimista para realmente ele poder falar assim, tá vendo? Eu tinha razão, eu sabia disso. Quando na verdade a força que que existe dentro de nós é o que realmente nos impulsiona para grandes conquistas, para que as coisas possam ser feitas de uma forma diferente. O famoso livro que ganhou como best-seller mundial, A Lei da Atração, né? É exatamente isso, né, Júlio? E a gente vai estar aqui convidando também os telespectadores, dentro desse contexto e muito mais, a você de casa aí prestar atenção, porque nós vamos falar do ciclo da prosperidade da Seichonoye, que é uma vez por mês, de julho a novembro. É uma por mês, depois tem aulas também online, né? Gravadas, né? Já gravadas, né? Isso. Então, é uma por mês. Vamos falar isso já no próximo bloco também, porque eu acho que é imperdível, né? Isso aqui, eu vejo assim, eu já tive muitos entrevistados da Seichonoye e muitos contam casos de pessoas que mudaram a sua vida completamente, simplesmente seguindo todas essas regras, essas leis ou esses aconselhamentos dos estudos da Seichonoye, que são coisas simples, que a pessoa precisa colocar em prática e aí vai ver sim o resultado. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco, é rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com o preletor e também diretor, um dos diretores da Prosperidade da Seichonoye, diretamente de São Paulo, desceu a serra para falar aqui com a gente, o Júlio César Alves Lima. E o tema é viver a prosperidade aqui agora. Prosperidade, como ele bem explicou, é muito além do processo financeiro, dos ganhos, né? Bom, esse bloco é oferecimento do espaço Beth Kuratani, que é uma massoterapeuta de mão cheia, especialista em shiatsu e que shiatsu que ela pratica, os orientais, nós estamos falando Seichonoye, que veio do Japão, ela é japonesa também, e vou te falar, olha, ela é mestre em shiatsu. E aí você pode tratar vários problemas como tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes
de estresse físico ou doenças neuromusculares. Ela está aí já há mais de 24 anos no segmento do bem-estar e no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Olha, anote o WhatsApp 13 99 742 2360. Ó, vou repetir. Está na telinha, 99 742 2360. E pode seguir ela no Instagram, basta escrever Espaço Curatani. Então, Júlio, a gente está falando aí das pessoas reclamonas, né? Que tudo dá errado, também pessimista. E a gente observa, isso a gente acha que todo mundo conhece pessoas que, aquela pessoa que reclama, tudo dá errado para ela. E aquela pessoa que a gente fala, pô, tudo dá certo, é aquela pessoa que é feliz, otimista, alegre, né? Ela, claro que ela também passa pelos problemas. A maneira é como ela passa pelos problemas, não é isso? Exatamente. Toda a situação que a gente vivencia, né? Ele gera um sentimento. Não importa se a situação que você viveu, ela seja uma situação negativa, ela vai trazer um sentimento. O sentimento com o qual você trabalha isso, tá? É que vai fazer com que a sua atitude dentro daquele processo, ela possa ser positiva ou negativa. É um dos pontos até que a gente fala, por que conta até 10? É justamente para que a gente possa alinhar, acalmar isso aí, poder tomar a decisão de uma forma mais serena, né? Por outro lado, quando a gente vê sempre a parte, coloca uma pessoa otimista, aquela pessoa que acredita, a pessoa que tem fé, que as coisas vão melhorar, acontece. Eu vejo isso até para cura. Exato. Até cura. Exato. A gente pode falar, por exemplo, dos doutores da alegria. Sim. Que ajudam nos hospitais, o que são os doutores da alegria? Então, são pessoas ali que levam alegria, então traz um ambiente leve, um ambiente harmonioso, um ambiente de esperança, né? E aí, a ciência ela comprova isso, qual é o impacto positivo que isso traz dentro de todo o nosso corpo humano, né? Certa vez eu vi uma professora de neurociência falando, algo muito interessante, ela diz assim, quando você fica triste, né? O teu coração fica triste, o teu estômago fica triste, né? Os seus rins ficam tristes. Teus órgãos, né? Ou seja, tudo. Mas da mesma forma, quando você fica alegre, né? O seu corpo se alegra como um todo. Então, o coração, o estômago e assim vai. Nesse ponto, de enxergar também, entender que as coisas elas vão se concretizar, a gente sempre fala dentro da Seichoné, a gente fala com certeza, infalivelmente, traz essa vibração, né, de não apenas no otimismo, mas a certeza de que eu posso concretizar a firmeza, isso. Né? Exato. A minha esposa hoje, ela está como diretora da Rede Municipal de São Paulo, né, da educação, então ela trabalha na área ela é diretora de escola e, professor, não é fácil, muitas vezes, você olhar determinadas escolas que você vê o comportamento das crianças, né? A localização. Então, é comum olhar e falar assim, você vai para lá? Você é louca? Por que você vai fazer isso? E aí, de repente, uma escola que ninguém queria ser diretor da escola, essa escola se torna referência, né, em São Paulo. Isso aconteceu com a sua esposa? Com a minha esposa. Por quê? Porque quando ela entrava na escola, assim, falava, isso aqui é a melhor escola que tem em São Paulo. Nós vamos fazer dessa escola a melhor escola. Aqui vão ter os melhores alunos. E essa vibração, ela envolve todas as pessoas. No momento em que ela saiu dessa escola, formou-se um corredor com todos os alunos da escola, todos eles aplaudindo ela e gritavam, diretora, diretora, e chorando. A escola, quando ela sai, ela tornou-se exemplo, né, dentro da diretoria de ensino a qual ela pertence. Mas municipal a escola? Municipal. Seria muito fácil assumir o local e falar assim, deixa, já era assim, para que eu vou fazer? Para que eu vou me estressar? E, na verdade, quando a gente fala, a situação vem, qual é o sentimento que vem? Vem uma situação de dificuldade.
Mas o sentimento que ela coloca é o de alegria e sabendo da importância que o trabalho vai ter para a pessoa. Quando a gente fala de prosperidade, aí vamos falar de prosperidade material, financeira mesmo, na visão da Seichonoye, a gente coloca muito disso. Se você quer prosperar financeiramente, faça algo que beneficie o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas forem impactadas positivamente pela sua atitude, e aí eu coloco um pouquinho mais, né, que é o principal, com o amor com que você faz aquilo, com que você entrega isso, quanto mais pessoas são impactadas por este amor, maior é a prosperidade que te cerca. Então, quando eu olho, por exemplo, a minha esposa, o trabalho que ela faz, diante de situações que você olha e fala assim, mas para que você vai fazer isso? Mas você não precisa, já está garantido e não sei o quê. Não, estou aqui, sabe, para manifestar essa força que eu tenho, manifestar o Deus que eu tenho dentro de mim e entregar algo maravilhoso para as pessoas. E aí isso transforma. No final de ano, o que ela recebe de presentes, assim, sabe, de mimos, com muito carinho, com muito amor, é enorme. Por quê? Porque a gente percebe, isso aí impactou positivamente a vida daquela pessoa. E aí, quando a gente fala, principalmente de educação, né, professora, a gente estende isso, algo que é muito importante, que é o sonho das crianças. É um país melhor. Então, entende? Quando a gente fala de prosperidade, olha só, eu estou falando de rede municipal, eu não estou falando que, em função disso, ela vai se tornar, a escola vai se tornar a escola que mais fatura, não tem nada disso, não existe nada disso. Mas olha a prosperidade que esse trabalho gera para toda a comunidade que está envolvida. Então é isso. Ao invés de eu reclamar, veio uma oportunidade, uma dificuldade, mas é uma oportunidade para você manifestar o dom que você tem. Dom nada mais é do que presente divino. Coloque isso em prática. Mas é isso, a dificuldade gera oportunidade, né? E aí, além de gerar a oportunidade, você vai conseguir transformar ela positivamente se a sua atitude for positiva. Porque tem muita gente, tem muita oportunidade também que aparece, mas a pessoa vive assim, cara, por que isso? Também já é demais, né? E quando você então transforma isso, nossa, agora eu posso ajudar, eu posso fazer melhor, vamos melhorar. A gente percebe muitas empresas, hoje é comum no meio corporativo, as empresas elas falam muito o quê? Eu preciso resolver as dores do cliente. O que nada mais é do que isso, né? Cara, eu preciso fazer esse cara feliz. Eu preciso trazer a felicidade para esse cara. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso trazer a felicidade para essa empresa, eu preciso trazer a felicidade para esse meio que ele está. Não importa, mas eu preciso fazer feliz. É isso, é tirar a dor, tá? Só que você só vai fazer isso se na a forma com que você vive, o sentimento que você coloca ali, de fato também corresponda a isso. Porque senão é falsidade, você vai fazer alguma coisa, daqui a um mês acabou isso daí, é efêmero, né? É muito assim, raso. Então, se você quer fazer com profundidade, faça verdadeiramente com amor, coloque amor nisso que você faz. E você falou uma coisa certa, né? Eu gostei desse termo porque, na verdade, é isso, né? A gente só sai da mesmice quando existe uma dificuldade também, né? Sim, é aí que vem a tal da oportunidade. Exatamente. E aí tudo depende de como você encara isso, né? Todos os aspectos da vida funcionam assim, né? Depende de como você encara. Porque se você for uma pessoa que fala, tenho um problema, vou sentar com calma, vou pensar, vou estabelecer uma meta e vou correr atrás para que isso seja superado, para que essa adversidade eu consiga transpô-la, né? Então, quer dizer, tudo depende da forma como você pensa, em vez de você sair gritando, esbravejando, reclamando, né? E é interessante, porque olha só, você falou de sair da zona de conforto, né? A gente tá, se a gente pegar uma pedrinha e jogar ela lá no meio do lago, que está calminho, e jogar lá no meio, o que vai acontecer? Uma onda. Vai começar a formar ondas, uma atrás da outra. Isso daí, vamos dizer, é um ruído no ambiente. Ou seja, toda vez que você sai da zona de conforto, você está criando um ruído. Esse ruído, muitas vezes, tá? Ele vai ser negativo. Você fala assim, não é para fazer isso, não, vai ter muita gente que vai questionar, que vai criticar, que vai fazer. Então, qual é a atitude que você tem para que, na hora que você tem esse ruído, que você saia? E assim, a gente sempre fala, né, para você andar, você precisa do atrito. Então, tem que ter esse atrito.
De que forma que você faz para dar espaço? A gente percebe, né, muitas vezes, a gente estava falando, você comentou brevemente sobre o ciclo de estudo da prosperidade, a gente percebe muitas pessoas que chegam com as dificuldades de não conseguir colocar em prática. Né? Então peraí, deixa eu dar uma pausa. É a pergunta que eu ia te fazer. Para quem é voltado o ciclo da prosperidade? O ciclo de estudo da prosperidade... Vem, acho que de encontro ao que você estava falando agora. Exato. É para todas as pessoas. Então, quando a gente começa as aulas do ciclo, a gente percebe um público assim que tem de todas as idades, né? Qual é o conceito que a gente tem? É que a pessoa ela possa entender esse conceito de prosperidade e através das atividades que a gente realiza no ciclo, porque ele não é apenas teoria, é prática. A Seichonoye é uma filosofia de vida, como você disse, né? Que é prática. Então, existem vários pontos que a gente faz com que o aluno ele crie, né, o hábito, transforme esse hábito em algo assim natural na vida dele. Dê o exemplo, né, de transformar uma atitude positiva em negativa. Mas olha só, quer ver uma coisa bem simples? A pessoa olhar no espelho e se elogiar. Coisa simples, a pessoa olhar para estar do lado, né, da esposa, né, do marido e agradecer, elogiar. Não é chegar e falar assim, nossa, você está mais gorda. Né? Não. Olha, quanto fio de cabelo branco. Então são pontos que são fáceis de você colocar. E isso não tem um público específico, isso é para todos. Claro que em determinados momentos da vida, a gente tem objetivos diferentes. Então a gente vai encontrar ali pessoas que elas têm um objetivo, os jovens ali, hoje na parte profissional. Poxa, aí o ciclo ele é sensacional. A questão de a criação de metas, estabelecer objetivos, entender como eu posso conquistar esses objetivos. Se organizar, né? Exato. Se organizar. Né? Então, por exemplo, chega já uma fase um pouquinho, mas então estou pensando em família e assim vai. E tudo isso, como eu falei, tendo como um dos pilares essa parte da espiritualidade. Entendendo como que essa força que nos envolve, né? Ela é colocada em prática, ela acaba diferenciando e trazendo resultados positivos. É porque a palavra prosperidade, eu acho ela muito feliz porque ela é abrangente. Eu sei que grande parte das pessoas pensa em prosperidade como um crescimento financeiro, né? Só cortando, eu brinco, né? Quando o pessoal às vezes fala de prosperidade, eu lembro quando eu era criança, o pessoal parece aqueles desenhos que tinha antigamente, quando eu falava de dinheiro, piscava, fazia aquela máquina registradora, tchim, 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 tchim. Tem muita gente que ainda pensa nisso aí, mas é bem o que você está falando, é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. E a palavra prosperidade, eu acho que ela é muito feliz, porque ela abrange todo tipo de pessoa, sem dúvida, porque você falou outra coisa certa, cada pessoa está num momento diferente da vida. Então, está vislumbrando uma necessidade que ela tem de melhorar o seu aspecto familiar, de brigas em família, outro é problema de saúde, outro é problema profissional, né? Pode ser de dinheiro também, enfim. São momentos diferentes e ela é abrangente. Então, a maneira como você vai lidar com tudo isso é que vai fazer toda a diferença. E é isso que é o ciclo da prosperidade da Seichonoye, que eu já conheço de muito tempo e que é maravilhoso. E a gente vai convidar as pessoas a fazer parte. E no próximo bloco, então, eu vou até para colocar o contato para as pessoas se inscreverem mesmo. Tem um custo, porque vai ser num hotel aqui em Santos. Gente, a facilidade que vai ser aqui em Santos, tá bom? Mas vamos falar isso melhor no próximo bloco. E eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Então, pegue o celular, porque hoje é mais fácil você bater foto do que anotar alguma coisa, não é mesmo? Bate uma fotinha com o celular. E eu vou começar, então, a agenda do Fronteiras com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico, que anuncia essa semana a apometria e antigoécia. Prepare-se para uma experiência de cura que transcende as limitações da realidade física. A apometria e a antigoécia são técnicas espirituais extraordinárias que atuam em um plano superior, em trabalho guiado por médicos do espaço, em profundo processo de cura e transmutação energética, dissolvendo disfunções que se manifestam como doenças independentes de saúde
idade, estado mental ou resistência. Se você é gestante, saiba que seus bebês também se beneficiam desse processo transformador. Apometria e antigoécia com o Palermo. Basta agendar no WhatsApp 13 99 116 0195. Bate foto que é mais rápido, tá bom? Vamos lá. Farmácia Homeofórmula anuncia essa semana a fórmula homeopática para imunidade cepa 2025. Esta fórmula estimula o corpo a se preparar contra as gripes sazonais, auxilia o organismo nos primeiros sinais de desequilíbrio, além de agir como um modulador imunológico, ativando suas defesas naturais. Por isso, você pode usá-las para a prevenção e tratamento dos sintomas gripais. É segura, sem efeitos colaterais e ideal para todas as idades. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga. Repito, Rua Bahia, 194 no Gonzaga. E tem também o Empório na Rua Tolentino Filgueiras, 147. E a gente encerra a agenda com a Setionoye do Brasil, Regional de Santos. Hoje, o nosso papo de hoje, você que está em busca de mais prosperidade, equilíbrio e felicidade, está em busca disso? A Setionoye Regional de Santos convida você para o ciclo de estudos da prosperidade que acontecerá de julho a novembro no Parque Balneário Hotel, lá no Teatro do Parque Balneário Hotel. Serão momentos de conexão com ensinamentos que vão transformar vidas e aproximar da verdadeira riqueza mental e espiritual. Participe desse momento de luz e evolução. Ciclo de Estudos da Prosperidade. Você pode saber mais na própria Regional de Santos, que fica na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo WhatsApp, mais fácil, manda mensagem para o Edgar, tá bom? 13 99758 1567. Tá na sua telinha, então tome nota ou bate foto. 99758 1567. Se você não conseguiu anotar, não tem importância. Agora, no terceiro bloco, vou colocar novamente o celular para você saber mais sobre o ciclo de estudos da prosperidade. E a gente volta já com Júlio César, é rapidinho. Estamos de volta em nosso terceiro bloco, hoje conversando com Júlio César Alves Lima, ele que é preletor e também um dos diretores da prosperidade da Setionoye, nível nacional, e o assunto é sobre viver a prosperidade aqui agora. Estamos num bate-papo delicioso, vamos falar um pouquinho mais desse ciclo de estudos da prosperidade, que eu acho que é imperdível, gente. Todo ano a Setionoye traz para Santos e todo mundo que vai, algumas pessoas, nem todo mundo, né, mas muita gente vai, mas alguns me dão retorno e falam que foi, assim, mudou a vida da pessoa, né? Porque é muito legal, vale a pena, tá bom? Bom, mas antes de mais nada, esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, tamanho, cor, né? Incensos e incensários, dos mais simples aos mais sofisticados, pedras brutas e roladas, essências, ervas e banho para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas, umbanda, africanos, qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin, que fica no coração do Gonzaga. Procure o André ou uma das meninas e você terá um atendimento VIP. Endereço? Claro, vamos lá, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, do ladinho do Shopping Miramar, né? Então, Rua Pereira Barreto, número 12 e o WhatsApp 996620929. Vamos fazer o seguinte, Júlio, eu vou colocar em 2 momentos o contato para o ciclo. Então, se alguém manifestou interesse, quer mudar a sua vida, é um domingo por mês, de julho a novembro, para você pensar melhor, né? É para refletir, né? É um momento de reflexão para você crescer. São 6 aulas nesse momento e depois tem alguma coisa também já virtual para quem se inscrever, já recebe algumas aulas virtuais, tá bom? Então, para quem estiver interessado, ou vai lá diretamente na Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou anote o WhatsApp. Pega o celular, bate foto que é mais rápido. 13 99 758 1567.
99758-1567 e você vai estar conversando com o Edgar, beleza? Vamos lá, vamos voltar ao nosso bate-papo. Do ciclo de estudos, como é que funciona agora? O ciclo de estudos, então, ele tem uma das ferramentas que a gente tem no ciclo, eu comentei com ele, são 6 bases que a gente sempre fala, né? Aquela que ficou faltando é a pessoal. A gente estabelece, tem no ciclo uma parte chamada Projeto Prosperidade, olha que interessante. Então, quando você me questionou, para quem que é o ciclo? Eu falo, para todos. Por quê? Todos nós temos projetos no decorrer da vida, né? Então, vai chegar daqui a pouco, né? Final do ano, 31 de dezembro, aí ali já chegando à meia-noite, o pessoal já está ali na praia, deu meia-noite, pula 7 ondinhas e faz o quê? Desejos. Ah, eu gostaria isso, gostaria aquilo. O ciclo de estudo da prosperidade, a gente tem o projeto Prosperidade, que trabalha exatamente essa questão dos desejos dentro dessas áreas. Então, legal. De acordo com por isso que eu falei, você pega um jovem, é uma área que ele vai focar. Aí tem uma pessoa que, de repente, é na parte profissional e que ela quer uma mudança de carreira. Então, tudo isso dentro do projeto, dentro dos ciclos da prosperidade, a gente trabalha essas questões, tá? E com mais do que a teoria, com a prática mesmo, ou seja, colocando exercícios para que a pessoa ela possa auxiliar nesse processo. Houve um caso até interessante, uma aluna do ciclo, a Seichonoye, ela foi fundada no Japão, né? E aí o ciclo ele tem uma das, quando a gente faz o projeto Prosperidade, tem uma das partes que é você colocar um período, você tem que colocar a data para a concretização daquele desejo. E ela havia feito anteriormente, num ano antes, e ela falou assim, eu não tinha prestado muita atenção. Qual é a importância de ter a data? Então, isso foi feito, né? Explicamos isso. E aí ela colocou o ano passado que ela gostaria de ir para o Japão com uma caravana da Seichonoye. Isso ela colocou mais ou menos ali, talvez em agosto. Não existia nada. Não tinha nada disso. Nada programado pela Seichonoye. E ela veio questionar para mim, Júlio, preletor, como é que eu faço? Eu coloquei, olha, a data é importante, tudo. No seminário de Florianópolis, há 2 semanas atrás, ela veio conversar comigo. Então, preletor, eu coloquei, quando eu falou de data, eu coloquei que eu queria ir para o Japão com a caravana da Seichonoye em 2026. Aí eu falei, você está de brincadeira, porque nós vamos ter uma caravana agora, em 2026, para o Japão. Ah, que legal. E aí que ela falou assim, então, eu estarei lá. Eu coloquei no meu projeto Prosperidade e olha só, eu entendi a importância da data. Era um evento que não estava programado, ou se estava programado, ninguém sabia, tá? A informação que veio da realização dessa viagem para o Japão, ela saiu em março desse ano, ou seja, quando ela escreveu, não tinha. Desde agosto, só que ela jogou para o universo e falou, eu vou. E ela tomou a decisão, eu estarei lá. Então, o universo trabalha para que as coisas... E aí ela veio contar, muito feliz, né? A aluna daqui de Santos, tá? Aqui de Santos. Que ela falou, estarei na caravana do Japão. Então, percebe como assim, a gente tem várias áreas, várias situações, só que assim, claro, que não é simplesmente eu coloco um desejo e faço, não. As aulas do ciclo, elas têm esse despertar de toda essa, manifestar, fazer com que a pessoa possa manifestar, né, toda essa força que existe dentro dela, né, em cada uma das áreas, no seu dia a dia, para que isso se concretize. Porque senão também seria muito fácil, né? Eu coloco ali, está colocado, então é necessário porque senão também a pessoa fala, eu coloquei ação. Na condicionada, né? Eu coloquei na condicionada. Exato. Ou não seja, é assim, é prática. É prática, eu preciso, o nosso trabalho dentro do ciclo, né, é fazer com que o aluno, ele altere, ele traga um viver, né, de acordo com aquilo que nós estamos passando. Não apenas que ele fique sentadinho, assistindo às aulas, fazendo anotações, aí muitas vezes ele olha, vê umas frases de impacto, e aí ele tira a foto com o celular, e aí coloca no Instagram, alguma coisa. Não é só isso. É que ele transforme essas frases de impacto, aquele momento que ele teve, tá, no seu viver. E aí as coisas elas passam a acontecer naturalmente. Isso que é o mais importante, naturalmente. Sabe que eu te falei que eu tive no Japão e eu participei num templo de meditação
e com teoria e prática. O japonês gosta muito de prática. E eu passei por um experimento muito estranho na prática. Não vou contar aqui que você não vai comer muito tempo. Foi uma coisa que depois eu perguntei para muita gente o que foi isso que aconteceu comigo, né? Mas eu já contei no programa algumas vezes, mas isso leva tempo, não é o caso. Mas a prática é importante e o japonês sabe trabalhar isso muito bem. Mas só para que as pessoas possam saber, o ciclo de estudos da prosperidade é um por mês, é um domingo por mês. E o primeiro você viu agora que é 6 de julho. Isso. Julho, mês 7, né? Que a gente fala para julho, parece que é junho. Julho, mês 7, dia 6. Começa às 8 horas, por quê? O ciclo funciona assim. Ele que me explicou, se você prefere explicar, é melhor você. Pode ficar à vontade, professor. Não, é que começa às 8 horas da manhã, com um café da manhã, tem um coffee break lá, né? Muito bacana, muito bom. Um bom café da manhã, né? Você vai tomar E é interessante, por exemplo, aí você começa com tem o café, né? E são momentos também que as pessoas passam a interagir. Então, network. Então, são pessoas que estão ali já faz o network ali mesmo, na mesma né? vibe. Então, o que você vai encontrar de oportunidades para diversas áreas da sua vida ali já é, assim, algo incrível, tá? Então, tá bom. Então, ó, das 8 às 9, então, tem esse café já com Isso. esse network, ou seja, você vai já interagindo com as pessoas, às 9 horas começa, depois vai parar para o almoço já está incluso, gente, porque tem um preço, né? Mas já está incluso o almoço no Parque Balneário Hotel, normalmente é um bom almoço lá, e aí continua de tarde e termina lá pelas 4h30. Um domingo por mês. E o primeiro é dia 6 de julho, então já vai se programando. E como já está disponível algumas aulas pela internet, já é bom se inscrever já, né? Exatamente. E as aulas, né? As aulas que a gente fala que está na plataforma virtual, né? Então essas aulas elas ficam durante o ano todo. E aí o que é bacana? É interessante. Cada momento que a gente vive da nossa vida, e até assim, as pessoas perguntam, por que é ciclo, não é curso? Tá? Não é um curso. Embora o presidente da Associação Prosperidade, da City do Brasil, Bruno Tiba, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, a pessoa que ela quer aprender, por exemplo, inglês, ela entra no curso de inglês. A pessoa que quer aprender guitarra, ela vai entrar no curso. A pessoa que quer ser médica, ela vai estudar medicina. E por que a pessoa que quer prosperar, ela não vai estudar como prosperar? Só que a gente fala de ciclo e não de um curso, porque o curso, ele tem muitas vezes o conceito de que eu terminei, ok. Só que imagina, por exemplo, aquela pessoa que estuda inglês. Ela estudou e parou. Depois de 2 anos, ela vai tentar algumas coisas. O ciclo ele tem um conceito muito diferente. Diferente do que pegar alguma coisa, uma matéria em si, estudar e ficar expert naquilo, a vivência sua naquele momento é uma. Daqui 3 meses é outra. Então, quando você assiste uma aula virtual, o entendimento que você tem daquilo que está passando, daquele tema que está sendo abordado, ele é um. Daqui 2 meses, de repente tive uma experiência diferente, até no projeto Prosperidade, alguma coisa que já se concretizou, modificou a minha vida, eu passo a enxergar aquilo de uma outra forma. Isso vale, de um modo geral, como um ciclo. Então a vida da gente ela é feita de diversos ciclos. E aí todo ano, então a gente inicia um novo processo e as pessoas elas entendem, assim, é um processo contínuo de evolução, tá? E com abordagens que em determinados momentos pode até parecer que são parecidas, mas elas não têm nada a ver, porque a forma como a pessoa vive aquele momento é diferente. Eu gosto de falar, né? A gente pega um livro e lê esse livro, um livro que traga assim, conhecimento, um livro de autoajuda, da vida. Por exemplo, a gente pega um livro da Seichonoye, pega lá uma coleção Verdades da Vida, qualquer livro da Seichonoye, e aí você compra 2, leva 2. Você pega um e marca, pega uma marca-texto e marca. Daqui 1 ano, pega o mesmo livro e leia. Pega o outro livro, o que estava guardadinho, tá? O segundo livro. Pega aquele livro, leia ele e marca. Aí compara as páginas que estão marcadas. Dá uma olhada os trechos que você olhou lá. Então você pegou trechos, o mesmo livro,
em momentos distintos da sua vida, você vai perceber que as marcações também são diferentes. Então, por isso que é um ciclo, porque a cada momento que a gente Você está vivenciando uma coisa diferente, né? Exato. Exatamente. E aí as aulas... Entendi, legal e esse exemplo. ponto de ter as aulas virtuais, então o aluno que já está matriculado no ciclo, ele já está assistindo às aulas. Se eu não me engano, já estamos na 8ª aula, tá? Mas vai ficar o ano inteiro, ninguém Fica vai o ano perder inteiro, nada. então ele vai Você olhando, vê a hora que tiver ele folga. assiste, aí ele fala assim, poxa, e o entendimento ele passa a ser assim, mais amplo. O legal é que a pessoa assiste a hora que tem disponibilidade, Sim, com calma, sim, tranquilidade, né? exatamente. Disponibilidade. O Júlio César, muitas vezes pessoas me trouxeram aqui exemplos de mudança de vida a partir do momento que começou a trabalhar, exercitar esses conhecimentos da Seishonoye, né? Você tem algum exemplo aí de uma situação? Porque você, como preletor, vivenciou muitos testemunhos já, né? Imagino sim, eu, sim. né? A Seishonoye, a gente chama os relatos, né? Até dentro do ciclo de estudos, a gente também tem momentos que a gente coloca de relatos. Mas, assim, são diversas situações que coloca. E é num sentido muito interessante, porque... como eu falei, é prática. Não é apenas a pessoa não estar ficar na fazendo... teoria, né? Ela ficou, por exemplo, ela sentada ali fazendo oração e tudo. A forma mesmo da pessoa, como ela enfrenta os problemas, ela modifica isso. Eu tive, por exemplo, um relato de uma pessoa que ela passava por um problema de saúde muito sério. Saúde. De saúde. Olha só. Dentro do ciclo, ela que me abordou e ela comentou. E no final do ano, ela encaminhou para mim uma mensagem no WhatsApp, que me fez ir às lágrimas mesmo assim, que aquele problema de saúde dela estava relacionado em função das práticas que ela passou a colocar na vida dela. Claro que aqui eu não vou ser muito específico, mas... Era uma doença séria. Era uma doença séria. Era uma doença séria. Muito preocupante. E com as práticas ela... E com ela teve. Tive, por exemplo, uma outra aluna que eu estou como responsável, né, orientador responsável do ciclo de Santos. O orientador responsável, ele normalmente está em mais aulas, né, em mais encontros, né, mais etapas. Só que eu estava um ano retrasado como convidado apenas. Eu deixei meu contato para a pessoa. Aí essa pessoa entrou em contato, porque é outro ponto, tá? A gente tem essa orientação também. Então, os alunos, a gente faz essa orientação pessoal e ele pediu uma orientação pessoal. Essa pessoa depois ela falou, olha, você faz isso, tem que ser assim, assim, assado, tá? Aula tal, a gente passei com ela a aula, olha, tem que ser isso, tá vendo? Quando a gente fala, essa pessoa, ela pega e me liga chorando, né? Isso emociona a gente, assim, né? Imagino. E dizendo assim, nossa, preletor, parece, a minha vida ela mudou de tal forma que eu organizei tudo, eu vou casar, eu não tinha esperança assim, num espaço tão curto, consegui a minha casa, melhorei o meu emprego. Aí ele falou assim, não, mas de que forma? Com coisas simples, principalmente com aquela mudança que a gente fala, para de reclamar, agradece as oportunidades, aí você transforma esse sentimento e aí as oportunidades elas aparecem, né? Porque ao invés de você encontrar as portas de situações que vão te trazer lamentação, vão aparecer na sua vida as portas que você as janelas que você estarão, ou as escancaradas de oportunidades de coisas boas, tá? E aí a gente fala isso. Eu me recordo, por exemplo, teve um caso, uma pessoa que ela estava com um problema financeiro muito grande. E dentro das práticas da Seishonoye, uma das coisas que ela sempre fazia era agradecer, sempre agradecendo. Qualquer coisa que ele agradecia, né, com sentimento de gratidão mesmo, verdadeiro, não simplesmente falar um muito obrigado. E aí ele foi pegar um elevador. Ele apertou o botão do elevador, de repente chegou o elevador, estava lotado. Aí o elevador, e ele com pressa. O elevador saiu, podia se apertar lá. Ele falou, não, deixa sair. Ele, obrigado, não era para pegar esse elevador. E aí ele apertou o botão, chegou um outro elevador. A dívida desse rapaz era mais de milhões, tá? E aí ele conta que ao entrar, ele pega o celular, ele vai falar com alguém, ele menciona alguma coisa dessa dívida. A pessoa que está do lado dele vira, tira um cartão e fala assim, conversa comigo depois, tá?
a gente vai resolver esse problema. Ele não conhecia a pessoa. Caramba. Percebe? Se é uma mente que está sempre reclamando, entrava naquele elevador, se empurrava apertava todo e não sei o mundo, quê, e hoje não a vida do resolvia. cara está Bacana. transformada. Porque a questão como ele muda a atitude mental dele. Então, se você quer mudar também a sua vida, a sua mentalidade, quer crescer, prosperar em todos os sentidos, né, nos 6 pilares que ele disse aqui, 2 maneiras. Você pode ir diretamente na Regional de Santos, que é na rua Leonardo Rotman 17, ou manda o WhatsApp para o Edgar. Anote aí, bate foto. Então vamos lá, você quer participar desse ciclo de estudos? É 1 por mês, começa no dia 6 de julho. Então, manda mensagem para 13 99 758 1567. Repito, 99 758 1567 na telinha. E aí você mande uma mensagem, olha, eu quero participar do ciclo. Claro, tem um curso que tem um café da manhã, tem um almoço, né? E é 1 por mês só, tá bom? Legal, dá para você se planejar e se organizar. O tema do programa da semana que vem é inteligência emocional versus inteligência artificial com o professor Ari Brito, palestrante, professor universitário, fundador e diretor da marca Pessoal Treinamentos. Professor Ari Brito, muito conhecido aqui de todos nós. Muito obrigado, temos que agradecer e eu te agradeço de coração. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você ter descido as serras, né, vindo aqui trazer todo esse ensinamento. É uma alegria enorme estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e sucesso. Obrigado, sucesso a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado também pelo carinho, pela audiência de sempre. Paz, saúde e, claro, prosperidade. Muito bom. Professor, satisfação. Olha, eu que agradeço, foi muito bom. Foi divertido, foi gostoso.